Gente boa, tudo bem aí? Como é que tá o coração? Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Perguntas do Coração. Amém, graça e paz a todos. Privilégio mais uma vez estarmos juntos para continuar aqui os nossos vídeos sobre, a gente está falando um pouco sobre o Novo Testamento, sobre essa lei superior que o Novo Testamento veio trazer para nós, essa vida superior, né, que o Senhor Jesus veio trazer à vida humana, ao ser humano que crê nele. Então no último vídeo falamos que a gente ia citar aqui mais alguns versículos, mais alguns textos, que confirma, né, essa questão da superioridade, né, da lei do Espírito de vida, que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. Paulo diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Sim. Então vamos continuar falando sobre isso aí. Há vários vídeos já falando sobre o Novo Testamento, o Antigo Testamento. E nós estamos falando agora sobre a questão de o Novo Testamento ser superior, ser mais importante para nós hoje do que o Antigo Testamento. Não que o Antigo Testamento não sirva para nada, né? Mas o Novo Testamento é superior. E também é porque agora o que está em vigência, a forma de Deus tratar conosco hoje, o que Ele quer que a gente viva, as realidades que Ele quer nos levar a viver, essas realidades estão no Novo Testamento. Quer dizer, Ele fez conosco uma nova aliança em Jesus. Não estamos vivendo mais na antiga aliança, não estamos vivendo mais no Antigo Testamento. Há um Novo Testamento que Jesus veio trazer ao ser humano. Isso é uma nova forma de relacionar-se com Deus, né? Uma nova forma de Deus também se relacionar conosco através de Jesus, porque Ele mesmo veio estar conosco através de Jesus, porque Jesus, o nome dele também é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, as pessoas têm dificuldade, eu sei que muitas pessoas enfrentam dificuldade com isso, de entender que o Novo Testamento é superior ao Antigo Testamento, que ele traz para nós padrões de vida, né, padrões éticos, padrões de relacionamentos muito superior ao do Antigo Testamento. E as pessoas têm dificuldade para compreender isso. O que Deus quis fazer conosco no Novo Testamento foi colocar a palavra dele em nosso coração, né? Colocar a palavra dele dentro de nós. E ele mesmo também veio habitar em nós no Espírito. Então é um relacionamento de um outro nível, de uma outra dimensão. Não é mais essa coisa de ler uma letra que está lá na tábua de pedra ou na tábua de madeira, mas é algo que ele coloca dentro de nós, pelo seu Espírito que em nós habita. Quando Jesus falava com os doutores da lei, em Lucas capítulo 16, Jesus falava a respeito de que eles viviam querendo justificar-se a si mesmo diante de Deus e diante dos homens. Mas Jesus disse que Deus conhecia o coração deles, porque no coração deles não havia nada, na verdade não havia nada de Deus escrito. Havia da religião, havia de tudo aquilo que eles achavam ser, aquilo que eles pensavam ser os propósitos de Deus, que eles liam na Torá, que eles liam lá na lei, eles interpretavam da sua própria maneira e tentavam se justificar diante de Deus. E Lucas capítulo 16, a partir do versículo 14, diz o seguinte: que os fariseus, que eram avarentos, eles ouviam as coisas que Jesus falava e zombavam dele. Aí Jesus disse para eles: olha, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Isso que diz o versículo 15: porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Quer dizer, vocês querem aparecer, querem ser importantes, querem ser os maiores, querem ser os maiorais. E aí Jesus diz o seguinte, versículo 16, Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Veja que coisa maravilhosa que Jesus fala aqui. Jesus não deixa nenhuma dúvida de que a lei havia cumprido o papel dela, havia cumprido o trabalho dela na vida humana, na vida do povo de Israel, e que agora era anunciado o reino dos céus.
Lucas capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Versículo 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. O que Jesus quis dizer com isso? Que a lei seria cumprida. E a lei foi cumprida em Jesus. Quando Jesus diz está consumado, é porque tudo havia sido cumprido. Tudo havia sido feito. Tudo aquilo que os profetas, que a lei falava a respeito dele, havia cumprido. Então, Jesus cumpriu a lei por nós. Ele cumpriu todos os requisitos de Deus por nós. E agora o que devemos fazer é nos render a Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa fé, a nossa confiança, né? O nosso amor para com a obra que Ele realizou para conosco. Isso que é o Novo Testamento. E uma pergunta que eu quero fazer. Como que era a salvação no Antigo Testamento? Como que um homem era salvo naquele período? Muito bem. A salvação que Deus providenciou para o povo de Israel no Antigo Testamento era uma, podemos dizer assim, uma pré-salvação. Era um cuidado, né, um cuidado com aquela nação, com aquele povo, para que chegasse o tempo de Jesus. Porque a salvação só seria possível havendo um Salvador. Então, enquanto Jesus não havia sido ainda encarnado, não havia sido ainda enviado, digamos assim, para consumar a obra redentora, todos estavam aguardando o momento da chegada do Messias, daquele que havia de vir para ser o libertador. Então, a salvação que Deus providenciou para com Israel era uma salvação física, era livramentos físicos, era um cuidado de Deus, quando Ele deu a lei para Israel, quando Ele deu a lei através de Moisés, era um cuidado de Deus para com aquela nação, para preservá-la, para instruí-la, para que chegasse o tempo da salvação e eles fossem salvos em Jesus. Então, quando chegou Jesus, aí já eles teriam que receber Jesus, né? Como diz o Evangelho de João capítulo 1, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí que foi a tragédia da nação de Israel, foi ter rejeitado Jesus. Então, ele veio para aquele povo, e o que eles deveriam fazer agora era recebê-lo, era aceitá-lo, era agora abraçá-lo inteiramente e viver para ele. Então se consumaria, digamos assim, a salvação na vida deles. Uma salvação no Espírito, uma salvação eterna. A salvação que era proposta no Antigo Testamento era uma salvação terrena, era um livramento terreno, era Deus conduzindo eles para que chegasse o tempo do Messias, né? Era exatamente isso aí. As pessoas que, no caso, assim, naquele período tinham morrido, como que ficava então? Ficavam aguardando. Né? Aguardando. Ficavam aguardando, né? Ficavam num lugar de espera, né? Até que viesse Jesus. E, inclusive, lá no texto da carta de Pedro, diz que Jesus foi e pregou a espíritos que estavam em prisão. Então, havia dimensões para onde as pessoas eram levadas no Antigo Testamento, né? E para ficar aguardando a manifestação do Messias, né? A manifestação do libertador, daquele que havia de vir para libertar, para resgatar, né, os espíritos, resgatar a alma do ser humano. Então Jesus é esse Salvador que veio para salvar a todos, não somente agora no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Quer dizer, todas as pessoas que são salvas, que serão salvas em toda a eternidade, em todos os tempos, digamos assim, toda a eternidade, em todos os tempos da humanidade na Terra, aqueles que viveram antes da vinda de Jesus, antes da chegada de Jesus, da encarnação de Jesus, eles são salvos, digamos assim, serão salvos olhando para esse futuro, para eles, no caso, seria o futuro de Jesus, né? Eles teriam que fitar o seu olho, sua esperança, sua expectativa na vinda do Messias para salvá-los. E agora, nós que estamos vivendo o tempo do Novo Testamento, já depois de 2000 anos, mais de 2000 anos que Jesus veio, que Ele consumou toda a obra por nós, a gente fica então agora nos alegrando nessa certeza de que Jesus veio, que Ele morreu, que ressuscitou. Então a gente olha para essa bênção, né? A gente celebra hoje a morte e a ressurreição de Jesus, né? E Ele morreu e ressuscitou por nós. Então aqueles que viveram antes tinham um olhar para o futuro, né? Que Jesus havia de vir. E nós temos um olhar para esse passado que Jesus veio e consumou toda a obra por nós. Aquilo que foi feito.
né? Para eles do Antigo Testamento havia ainda de se fazer, a obra da salvação havia de se fazer em Jesus. E para nós a obra da salvação já foi feita em Jesus. Então é assim. No Novo Testamento é esse olhar aí. Então a salvação é só em Jesus mesmo. Somente em Jesus, ele é o único Salvador. Quando o apóstolo Pedro levanta em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Então só o nome de Jesus, ele é o único Salvador. Ele é o Salvador de todo ser humano. Aqueles que viveram desde lá de Adão, né? Desde lá do começo, desde quando Deus criou o mundo, Jesus é o único Salvador para todos eles, para todo ser humano nessa terra. Não há ninguém que poderá ser salvo a não ser através do Salvador Jesus. Há outra coisa também que diz que o apóstolo Paulo escreveu dizendo que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Então em Jesus converge todas as coisas. Então é por isso que quando a gente fala sobre o Novo Testamento, a gente fala disso. Que a gente precisa cada dia conhecer mais Jesus, a obra que Ele veio consumar por nós e nos alegrar nisso. Viver nessa realidade, viver nessa esperança, nessa convicção, nessa fé maravilhosa que Ele nos colocou em nosso coração e viver grato a Deus, né? E demonstrar o nosso amor para com a obra que Ele fez por nós, nosso amor para com Ele, no nosso próximo. Exatamente isso é o Novo Testamento. Amém. Então é isso então, né? Amém. Senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? A gente continua depois falando mais alguma coisa. Certo. Amém. Fiquem todos na paz. Nós vamos voltar continuando falando sobre vários assuntos muito importantes para a nossa vida. Tá? Abração para você. Fiquem todos com Deus. Amém. Graça e paz a todos.